Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que prazer ter você aqui para mais um estudo da lição. Eu espero que esses estudos estejam sendo de muito aprendizado para a sua vida espiritual. Antes de começar o nosso estudo de hoje, eu queria falar para você a data do nosso próximo quadro. Vai ser 16 de setembro, tá? A partir de 16 de setembro, nós vamos colocar aqui no canal um estudo sobre o Apocalipse, tá? Então vai ser bem rico de informações sobre o Apocalipse, um tema importantíssimo para a gente estudar, para a gente aprender. Então eu espero que você esteja aqui comigo para a gente começar a estudar Apocalipse, ok? Então marca essa data, 16 de setembro nós vamos começar esse quadro. E para você não perder esse estudo, já se inscreve aí e ativa o sininho, ok? Compartilha com os amigos e vamos juntos levar essa mensagem, beleza? Então agora nós vamos começar o nosso estudo e como você sabe, nós vamos fazer uma oração. Então, feche seus olhos comigo. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado por mais um dia de estudo que temos aqui. Agradecemos porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, tem nos mostrado o caminho do dever e pedimos que o Senhor esteja conosco ao abrirmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer. É isso que te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então pegue a sua Bíblia aí para nós abrirmos lá em Marcos. Hoje a gente vai estudar Marcos 7 e 8. O tema dessa semana é de dentro para fora. Olha só que legal. Vamos ver o verso para memorizar. Está lá em Marcos 7,15. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Muitas pessoas pegam esse verso aqui para justificar o que Deus não quis dizer ao dizer esse verso. Ficou meio confuso, né? Mas a gente vai trabalhar em cima dessa história essa semana. Então vamos começar a introdução de sábado? Como eu já disse anteriormente, nós vamos estudar o capítulo 7 e um pouquinho do capítulo 8 essa semana. Nós vamos perceber que no início do capítulo 7, Jesus despertou controvérsia ao rejeitar a tradição religiosa. No entanto, ele fez isso de uma forma que confirma uma verdade profunda para os nossos dias. Jesus então apresentou um enigma que abre a porta para a verdadeira compreensão do que realmente é a fé. Depois disso, nós vamos ver a história da mulher Ciro-Fenícia, tá? Que Jesus ali conversando com ela apresentou uma fé muito genuína. E aí ela conseguiu o que queria de Jesus. Marcos 7 vai falar para nós também de uma história que a gente tira a seguinte lição. Tem pessoas que, não importa o quanto Jesus faça por elas, quantos milagres elas presenciem, não vai ser suficiente para abrir o coração delas, infelizmente. Como a gente está estudando sobre os líderes religiosos, né, os fariseus, os saduceus, os escribas, Jesus fazia milagres, lia o coração deles e nada deles serem transformados. E aí eu pergunto para você, quantos milagres Deus precisa fazer na sua vida para você se entregar a Ele? Essas histórias que a gente estuda não são à toa, tá? A gente tem que extrair essas lições e pegar essas perguntas de reflexão para a nossa vida. Então, de forma resumida, essas histórias elas têm importantes lições para a nossa vida religiosa, ok? Então, vamos para a nossa parte de domingo? Domingo vai trazer um importante título, olha só, Tradições Humanas versus Mandamentos Divinos. Quando a gente lê essa frase, de cara a gente já pensa, o certo é escolher os mandamentos divinos. Mas quantas vezes nós já escolhemos as tradições humanas? Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas você faz que não estão baseadas na Bíblia, mas mesmo assim você faz porque é uma tradição? Pesado, né? Vamos então ver a nossa história deste dia, que está lá em Marcos 7, do 1 ao 13. Então acompanha comigo. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens.
E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Lendo friamente essa história, muitas crianças podem achar o quê? Que não precisa lavar a mão para comer. Os adultos podem tirar a conclusão desse texto aqui que podem comer qualquer coisa. Mas vamos ver o que realmente a Bíblia quer dizer aqui. E já de cara eu vou falar para você, aqui não está falando de higiene, tá? Antes de continuar no texto da lição, eu gostaria de ler para vocês 2 parágrafos do livro O Desejado de Todas as Nações. Esse daqui é o capítulo 42. Então a gente vai entender um pouquinho mais de como era essa cultura da época, tá? Então, olha só esse texto. Entre as observâncias mais tenazmente acentuadas, achava-se a purificação cerimonial. A negligência das formalidades observadas antes de comer era considerada odioso pecado, que devia ser punido tanto neste mundo como no futuro, e julgava-se também uma virtude destruir o transgressor. Olha só que pesado que era. Então vocês notaram que o finalzinho ali diz: julgava-se também uma virtude destruir o transgressor? A gente tem que entender que essas pessoas eram os líderes religiosos da época. Então, olha só como a religião não fazia efeito no coração deles. E aí, com isso, eu quero ler outro parágrafo do mesmo texto, que diz assim: os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna sinceros, bondosos, pacientes, dominados, tomando prazer nas coisas de cima, é uma maldição a seu possuidor, e por meio de sua influência, uma maldição ao mundo. A justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. Vocês notaram que o texto que eu li por primeiro é incompatível com o segundo? O segundo parágrafo vai montar para nós um cenário muito interessante, que é o quê? Quando nós entregamos nossa vida a Deus, a nossa vida ela tem que ser transformada. Por quê? Se ela não está sendo transformada, é porque nós não estamos dando abertura para o Espírito Santo. A nossa caminhada com Deus é um degrau a cada dia. Então, amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. E hoje eu tenho que estar melhor que ontem. Vocês conseguem entender? Para esses líderes religiosos terem a Torá, não fazia mudança nenhuma na vida deles. Muito pelo contrário, por eles terem esse conhecimento, eles achavam que estavam por cima dos outros. A cada dia que nós temos mais conhecimento da Bíblia, nós temos mais responsabilidade. E o que isso quer dizer? Vamos lá para Atos 17:30. A gente vai entender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui, ok? Atos 17:30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, vocês notaram que quando uma pessoa não sabe o que deve fazer, ela é inocente? Diferente das leis do mundo que, por exemplo, num trânsito, se você não sabe alguma regra, você pode ser multado, né? Deus vai falar para nós que até o momento que a gente não sabe, a gente ainda está inocente. Mas a partir do momento que a gente sabe, então a gente se torna culpado quando faz o que não é para ser feito. Então, por que eu entrei nisso aqui? Porque a partir do momento que você sabe qualquer coisa, você tem que praticar, tá? Se você não está praticando o que Deus está te mostrando, aí a gente tem um problema. Então, voltando aqui para a história, nós vamos ver que no Antigo Testamento, lá em Êxodo, Deus falou para Moisés as regras dos sacerdotes, que eles tinham que se purificar para fazer toda a cerimônia do tabernáculo, que está lá em Êxodo 30, do 17 ao 21. Só que passando o tempo, essa prática foi estendida para todo o povo. E foi com base nesse conceito que os líderes religiosos se queixaram com Jesus sobre seus discípulos. E é muito interessante a resposta de Jesus. Eu fico imaginando se fosse um de nós para responder essas pessoas. Seria muito diferente. Mas Jesus primeiro usou Isaías, como a gente pode ver ali no verso 6, que diz assim: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso está escrito lá em Isaías 29:13. Então olha só que interessante, eles se julgavam donos da lei. Quando Jesus vem e usa um verso da lei, é como se estivesse batendo neles. A citação de Isaías prossegue condenando o povo por colocar as tradições humanas
no lugar dos mandamentos divinos. Então, olha só, na primeira parte, Jesus respondeu citando um verso de Isaías. E na sequência, ele usou um verso de Êxodo, que é um mandamento, que está lá em Êxodo 20:12, que fala sobre os pais, sobre honrar os pais, o que inclui cuidar deles na velhice. E o contrastou com uma tradição religiosa segundo a qual alguém poderia apresentar a Deus uma oferta, chamada Corbã, e ainda usar o dinheiro para si mesmo, mas se recusar a usá-lo em favor dos pais idosos que estivessem em necessidade. Jesus atacou esse tipo de hipocrisia. Quando as pessoas colocam as tradições acima da lei de Deus, elas estão pecando. E aí essa parte do domingo termina com uma pergunta muito importante. Temos tradições em conflitos com a lei de Deus? E aí, você consegue pensar em alguma? Vamos agora para a parte de segunda-feira, que é a continuação de domingo, ok? O nosso título vai ser o seguinte: mãos pura ou coração puro? E aí, qual é o melhor na sua opinião? Vamos continuar a nossa leitura agora do verso 14 até o 19. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele eu possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. Essas palavras que nós acabamos de ler é um enigma para muitas pessoas em comparação com Levítico 11, que fala das comidas puras e impuras. Será que Jesus eliminou essas distinções? E aí, o que você acha? Coloca aqui nos comentários. Nós vamos abordar 3 pontos importantes aqui nessa história. Primeiro, seria muito estranho se Jesus estivesse rejeitando as instruções do Pentateuco, sendo que ele tinha acabado de defender. Ele tinha acabado de falar para as pessoas seguirem Êxodo, e aí na sequência fala para não seguir Levítico? Faz sentido para você? Não, não faz. Então Jesus não queria dizer isso. Porque, primeiro de tudo, nós temos que entender que Jesus não é contraditório, tá? Então, assim, ele tinha acabado de defender Êxodo, e aí em seguida, subitamente, ele não vai defender Levítico? Não faz sentido. Então, não era isso que ele queria dizer. Jesus, diferente de nós, não trata a Bíblia como se fosse um restaurante. Por exemplo, essa parte aqui eu vou seguir, essa parte aqui não, porque eu não concordo muito. Segundo, a tradição que os fariseus promoviam não estavam em acordo com o Antigo Testamento. Já as leis alimentares, sim, está lá em Levítico 11. E por último, o que Marcos 7,19 quer dizer ao explicar que Jesus purificou todos os alimentos, não é que as leis alimentares foram abolidas, mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram inválidas. E isso era tão pesado que eles se julgavam contaminados pelo simples fato de entrar em contato com o gentil. E quem eram os gentios? Pessoas não judeus. Agora nós vamos continuar nossa passagem por Marcos 7, do verso 20 ao 23. E nós vamos entender o que realmente contaminou o homem. Olha só, verso 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vocês viram todo tipo de coisa ruim que nós lemos? Então agora a gente entende um pouquinho mais do que Jesus quer dizer. Aqui Jesus apresentou vários males que começam aqui, no pensamento, e eles terminam nas ações. Eu achei muito legal o finzinho desse texto de segunda-feira que diz assim: quando combinamos o 5º mandamento com essa lista de pecados, percebemos que Jesus mencionou todos os mandamentos da 2ª tábua do Decálogo. Além disso, em Marcos 7,7, ele se referiu à adoração vã, que diz respeito à essência dos primeiros 4 mandamentos do Decálogo. Assim, ao longo dessa passagem, Jesus se posicionou como defensor da lei de Deus. Olha só que legal, eles não tinham nada para falar contra Jesus. E aí vem a pergunta: podemos ter uma teologia correta, mas não ter o coração sob o controle de Deus? Com certeza, é exatamente isso que Jesus disse quando citou Isaías, que diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Infelizmente, as pessoas conseguem perfeitamente viver uma vida religiosa sem Deus no coração. E isso é só uma ilusão.
Vamos para a parte de terça-feira, então, que vai trazer para nós o seguinte título: Migalhas para os cachorrinhos. Vamos entender um pouco mais desse texto lá em Marcos 7, do 24 ao 30, tá? Acompanhe comigo. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Essa história também traz várias lições para a nossa vida, mas primeiro a gente tem que pontuar algumas coisas. Por que Jesus respondeu de maneira tão dura àquela mulher, chamando ela indiretamente de cachorrinho? Pessoal, esse texto aqui está muito bem explicado no livro O Desejado de Todas as Nações. É importantíssimo que você leia para extrair o máximo de lições das histórias que a gente lê na Bíblia. Aqui nós podemos entender que o amor pela filha impulsionou ela a ir atrás de Jesus. E chegando lá, nós percebemos que ela não desistiu até ter esse milagre. A resposta da mulher revela a sua fé. E você, tem fé em Deus que Ele pode curar você de qualquer coisa? É um importante questionamento. Chamar de migalha o poderoso milagre de curar sua filha à distância indicava que o poder de Jesus era especialmente grande. Se aquele milagre era uma migalha, o que seria um pão inteiro? Além disso, a resposta mostrava que atender aquele pedido era uma questão pequena para Jesus. Ele ficou comovido com essa fé e atendeu ao pedido daquela mulher. Porque o preconceito, em todas as suas formas, é contrário aos ensinamentos de Jesus? Você consegue responder essa pergunta? Coloca aqui embaixo. Vamos agora para a parte de quarta-feira, a cura do surdo e gago. Então está lá dos versos 31 a 37 do capítulo 7, ok? Acompanha comigo aí. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aqui a lição traz uma informação geográfica bem interessante. Diz que Jesus não veio pelo caminho mais rápido, mas sim ele pegou um caminho mais longo. Isso pode nos levar a entender que ele queria passar um tempo a mais com os discípulos para ensinar eles. Por quê? Porque onde Jesus parava, muitas pessoas iam até ele. Então ele não tinha muito tempo a sós com os discípulos. O texto não diz quem levou o homem até Jesus, mas diz claramente do que ele sofria. A perda da audição isola as pessoas da sociedade, e a surdez profunda pode dificultar o aprendizado da fala. Olha só que situação. Talvez esse homem enfrentasse esses problemas há vários anos. Então imagina como era a vida desse cidadão, num cenário em que ele mal falava e não ouvia. Que dificuldade, né? A maneira como Jesus curou esse homem é muito diferente. Ele tocou nos ouvidos e também na língua desse homem. No verso 34 tem uma palavrinha bem interessante. Diz que Jesus suspirou. E o que isso quer dizer? Ele suspirou ao pensar nos ouvidos que se não abriam à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Esse suspiro ilustra os limites que Deus colocou sobre si mesmo na questão do livre-arbítrio. Você já teve vontade de ajudar alguém que não queria ser ajudado? E isso é muito triste porque você sabe como melhorar a vida da pessoa, só que ela não dá abertura para uma transformação. E é justamente esse sentimento que Jesus tem. Mas ele não força nossas escolhas.
Nós somos livres para escolher quem vai direcionar nossa vida, se é Jesus ou se é Satanás. Jesus poderia abrir ouvidos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que ele era o Messias. Essa breve história ilustra o que Deus pode fazer por aquelas pessoas que se voltam a Ele de boa vontade. Talvez você tenha sido relutante em compartilhar sua fé por não saber o que dizer. Esse milagre oferece um encorajamento para que Jesus possa abrir em seus ouvidos para serem sensíveis às necessidades de outras pessoas. E assim você leva uma palavra a fim de ajudá-las em sua jornada. Você recebeu os dons de ouvir e de falar. O que você tem feito para Deus com os seus dons? Você tem contado do amor de Cristo? Você tem levado esse evangelho adiante? Você está empenhado na obra da salvação das pessoas? Eu quero fazer um apelo para você. Não terceirize a obra da salvação. Muitas pessoas podem pensar assim: o pastor é pago para evangelizar, ou o irmão missionário está fazendo a obra dele. E aí o que acontece? As pessoas assistem à pregação do evangelho de camarote. Isso é muito triste, porque se todos estivessem empenhados em salvar pessoas, Jesus poderia ter vindo já. Então fale para as pessoas, aproveite as oportunidades que Deus te dá. Por exemplo, numa fila, às vezes no ponto de ônibus, esperando com alguém do lado, você pode falar do amor de Jesus. Hoje é muito fácil pregar o evangelho. Por exemplo, compartilhar um link é uma forma de evangelizar também. Um livro, às vezes você nem precisa falar nada. Você entrega o livro para a pessoa e o Espírito Santo vai operar naquela vida. Nós temos que lembrar que nós somos os mensageiros. A obra de conversão é do Espírito Santo. Vamos para a parte de quinta-feira. Cuidado com o fermento dos fariseus. O que isso quer dizer? Vamos ver na nossa Bíblia, então, Marcos 8, do 11 ao 13. Diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Lendo esse texto, você pode pensar assim: puxa, mas se Jesus tivesse feito um milagrezinho ali, poderia ter convertido aquelas pessoas. E aí que tá. Não, elas tinham o coração fechado para o Espírito Santo. Que a gente estudou em umas lições anteriores, que o pior pecado é aquele pecado contra o Espírito Santo, quando a pessoa fecha o coração para Deus. E aqui não era diferente. Jesus podia fazer 1 milhão de milagres que não seria suficiente para converter o coração dessas pessoas. E aí está um grande perigo. Eu já fiz essa pergunta anteriormente lá na nossa introdução, mas quantos milagres Deus precisa fazer na sua vida para você se entregar para Ele? Jesus já fez tanto por você e mesmo assim você se recusa a aceitar Ele na sua vida. Isso é um perigo. Você vai fechando o coração até uma hora que você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Muito cuidado. Continuando o texto, então, do 14 ao 21, lemos o seguinte: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Antes de voltar para o texto da lição, eu gostaria de pontuar com você uma coisa bem interessante dessa história aqui. Lendo friamente, você pode pensar assim: poxa, mas esses discípulos, eles tinham vivenciado tantos milagres, e principalmente esse da multiplicação dos pães e peixes, e mesmo assim eles estavam preocupados com a falta de pão. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já fez isso? Por exemplo, está faltando dinheiro na tua casa, e aí Jesus foi lá e fez um milagre. 5, 10, 20 vezes. E aí acontece de novo isso e você fica desesperado. Não é a mesma coisa que os discípulos fizeram aqui? Um ponto importante de reflexão, não é mesmo? Aqui Jesus aproveitou essa oportunidade para falar para os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Que o que seria isso?
justamente o ensino deles. Pense nas evidências da atuação de Deus. Às vezes, porém, por que parece tão fácil duvidar? Lembrando, Jesus já fez tantos e tantos milagres na tua vida, por que você esquece deles? Vamos agora para o nosso estudo adicional, na parte de sexta-feira. A parte de sexta-feira vai falar para nós muito sobre o ego. Olha só essa frase. Quantas vezes nosso trabalho para Cristo e nossa comunhão uns com os outros são manchadas pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu? Olha só que triste, que pesado. Jesus, quando veio para a Terra, ele podia se exaltar em todos os aspectos da vida, mas não. A pessoa que mais tinha a oportunidade de se exaltar nunca se exaltou. E aí nós, meros mortais, vamos fazer a obra que é de Deus a fim de se exaltar? Sobre isso, em Gálatas, tem um verso muito interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é o verdadeiro cristianismo. Está lá em Gálatas 6,14, diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha só que bonito esse verso. E outro texto que tem na lição que eu achei muito pertinente nós lermos aqui é o seguinte: somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quer dizer que quando a gente se entrega para Deus, se entrega de corpo e alma verdadeiramente, Deus vai atuar na nossa vida. E quando Deus começar a atuar na nossa vida, Ele vai tirar tudo que é de mal, principalmente o egoísmo e a hipocrisia. E aí, quando isso começar a acontecer na sua vida, você vai poder encher o peito e falar o que está escrito lá em Gálatas 2:20, que diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que bonito esse verso, não é mesmo? Anota aí na sua Bíblia para não esquecer, Gálatas 2:20. Que esse verso seja o seu alvo de vida e que a cada vez você esteja mais perto de Jesus. Esse é o meu desejo para você. E te espero no próximo vídeo, ok? Tenha uma boa semana e se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou procurar te responder, ok? Até mais!